Doc, vamos falar um pouco de medicina? Vamos falar de emagrecimento? Emagrecimento na Clivo, para quem não sabe, a minha startup Clivo cuida de pacientes crônicos. Número 1 dos interesses das pessoas é emagrecimento. O que a gente tem hoje, o que para você hoje é a melhor abordagem para fazer emagrecimento? Bom, primeiro é necessário que eu queria falar um pouquinho da importância do emagrecimento no seguinte quesito. As pessoas às vezes pensam em emagrecimento, em estética, né? Em 2019, um dos cursos mais importantes do mundo de estilo de vida chama-se Lifestyle Medicine. É uma semana na Escola de Medicina de Harvard. Eu estava lá e ficou muito claro. Existem 229 doenças relacionadas à obesidade. Se você é obeso, você vai ter mais câncer. Se você é obeso, você vai ter mais depressão, você vai ter mais doenças cardíacas. Então, a obesidade, a maior parte das pessoas, as pessoas que estão nos assistindo e que vão morrer com uma idade inferior a 70 anos, a maior parte vai morrer ou por doença cardiovascular ou por câncer, e os dois são acelerados pela obesidade, tá? E tudo isso que você está falando tem embasado cientificamente, tem estudo por trás, né? Exatamente, sim, tem estudos, são 229 doenças que podem ser causadas ou aceleradas pela obesidade. Inclusive diversos tipos de câncer, doença cardíaca todo mundo já sabe, diabetes todo mundo já sabe, já essa relação é óbvia. Mas câncer também, se você for obeso, você tem uma chance maior de ter o câncer ou do câncer se desenvolver mais rápido, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Obviamente que quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de estilo de vida. No estilo de vida, estamos falando da alimentação, que uma grande dica para as pessoas é evitar a comida industrializada e tentar evitar, assim, as pessoas procuram muitas dietas, existem 2 dietas somente. Ou você vai receber a maior parte da sua energia de carboidratos, que é a dieta tradicional que as pessoas fazem, ou você vai receber a maior parte da sua energia de gorduras, que seria uma dieta que a gente chama ou de dieta low carb, tá? Quando as pessoas falam, eu vou fazer dieta da proteína, na verdade, ela está trocando a energia do carboidrato pela energia da gordura. Se você ver, a proteína não vai diferir tanto. Nas diferentes dietas, você consegue sim, por um curto período de tempo, tirar gordura e tirar carboidrato. Mas a dieta vai ter ou base gordura ou base carboidrato. Hoje, a maior parte das pessoas erra no quê? Elas exageram no carboidrato. Então, são dietas baseadas em carboidratos ruins, tá? Então, o principal erro que as pessoas fazem é achar que elas vão poder comer gordura e carboidrato. Não, você tem que escolher uma fonte de energia, você não pode escolher as 2 fontes de energia, tá? As 2 dietas podem dar resultado, mas ou você vai colocar gordura lá embaixo, ou você vai colocar o carboidrato lá embaixo. Quando você mistura eles, não dá certo, acaba sendo muita energia. Então, a primeira questão é essa questão da dieta. Aí, só um detalhe aí. Esses são os 3 macronutrientes que nós temos disponíveis para as pessoas, né? A gente sabe que como fonte de energia, como você acabou de falar, temos a gordura e temos o carboidrato. O que eu sempre escuto falar, e é legal escutar de você especificamente, é que o carboidrato ele tem vários níveis de glicemia, né? O que exatamente significa isso? E qual que é a relação da glicemia que não tem na gordura, ou pelo menos é menos sensível, com a insulina? Na verdade, o carboidrato tem várias velocidades de absorção. Você tem desde um carboidrato de alto índice glicêmico, que você comeu, rapidamente ele se transforma em açúcar no seu sangue. Dá um exemplo pra gente. Vamos colocar aqui um pão francês tem um índice glicêmico alto, o açúcar tem um índice glicêmico extremamente alto, um arroz branco. Exatamente. Eles são carboidratos que são absorvidos de maneira rápida pelo seu corpo, né? Então, assim, pão, arroz, batata, macarrão, doces, bebidas que contêm açúcar são carboidratos de alta carga glicêmica. E o contrário? Tá? O contrário, os vegetais, brócolis, couve-flor, abobrinha, tem baixa carga glicêmica, tá? Aí se você pegar um arroz integral, ele não é que ele vai estar de alta para média carga glicêmica. Tá. A maior parte das pessoas que tem sobrepeso ou obesidade, eles têm um problema de resistência à insulina. Então, se eles produzem muito açúcar, o corpo tem que produzir muita insulina para a insulina cuidar daquele carboidrato, daquele açúcar que entrou. A insulina é um hormônio que, entre outras funções, ele estimula enzimas que fazem com que a gordura seja armazenada dentro do adipócito. Então, o que você faz? Você come o carboidrato, você gera muito açúcar na sua corrente sanguínea, esse açúcar gera insulina, você é resistente à insulina, gera mais insulina do que você precisa, essa insulina faz você estocar gordura. Você está se tornando obeso. Por que as dietas que são baixas em carboidratos,
que o predomínio de energia vem da forma de gordura, principalmente se forem gorduras boas, como de um salmão, de um abacate, de uma amêndoa, por que eles dão mais certo, normalmente, para pessoas com sobrepeso e obesidade? Porque a pessoa já tem essa resistência à insulina. Se você não tiver nenhum nível de resistência à insulina, uma dieta que seja com predomínio de energia vinda de carboidratos, não vai te fazer mal, tá? Lógico, se você começar a comer carboidratos refinados, carboidratos industrializados, você não tem resistência à insulina, você vai passar a ter depois de um tempo. Mas as duas dietas, a alta em gordura ou alta em carboidrato, servem para uma pessoa normal. Se você ou é obeso ou já foi obeso na sua vida, você tem um problema molecular que o faz ter um pouco de resistência à insulina, um pouco ou muito, dependendo da pessoa. Se você tem um pouco de resistência à insulina, a melhor escolha que você tem é, você pode comer carboidratos, mas os de baixa carga glicêmica, que são todos os vegetais. E se você treina, você pode colocar um pouquinho dos de média carga glicêmica, que a gente está falando de um arroz integral. Então, acho que a regra é essa, você tem que comer, se você já teve sobrepeso, ou teve obesidade, ou tem hoje, você precisa evitar carboidratos de alta carga glicêmica. Você precisa comer 70%, 80% dos seus carboidratos tem que ser de baixa carga glicêmica. E se você treina, você pode colocar um pouco de carboidrato de média carga glicêmica. Eu acho tão importante as pessoas entenderem isso, porque eu, como atleta, eu também busquei muito entender como eu poderia extrair alta performance do meu corpo. E a minha empresa hoje, ela foca basicamente em pacientes crônicos, muitos diabéticos, né? E tem total relação com o hormônio insulina, né? Então, gente, só para vocês entenderem, o hormônio ele é responsável por regular a glicemia no sangue. Então, se você aprende que o carboidrato ele vai dar um pico de insulina no seu organismo, esse é o mecanismo que transporta a energia para as células, né? E uma das células que armazena é a gordura. Então, você precisa saber administrar qual alimento você está comendo em várias situações. Porque eu vejo gente que fala assim, eu vou estudar. Eu vou ter um dia intenso de trabalho. E aí tá do ladozinho ali uma Coca-Cola normal, chocolate e açúcar. E o efeito é o inverso, né, Doc? Porque a pessoa vai ficar com uma energia num determinado momento, mas qual que é o tempo que leva para a insulina pegar toda essa energia e armazenar, tirar do sangue? Que a pessoa vai ter uma baixa de energia, né? Exato. Você vai ter um pico de açúcar no sangue, o açúcar é energia, e aí o seu corpo vai ver aquele pico e a insulina vai falar assim, olha, energia entra dentro da célula. Aí, sua célula muscular, as células cerebrais, todas as células, elas estão precisando de uma quantidade de energia naquele momento. Então entra um pouco de energia, depois a célula fala assim, olha, não quero mais. Aí aquela energia que está em excesso na sua corrente sanguínea, qual célula que sempre aceita energia? Gordura. A gordura. Então, aquele açúcar vai ser transformado em triglicerídeos e vai ser armazenado dentro dos adipócitos, tá? Você tem um pico de energia e logo esse pico cai. Quando esse pico cai, você começa a ficar sonolento, sua atenção começa a cair e o que seu corpo pede? Mais energia. E aí você está sempre com muito apetite. Quando a gente fala, por exemplo, em performance cognitiva, tem muita coisa mostrando que se você tiver adaptado a uma dieta alta em gordura, ou seja, se você conseguir usar a gordura como fonte de energia, provavelmente você vai ter uma concentração, você vai ter uma performance cognitiva mais estável ao longo do dia, tá? O que as pessoas precisam tomar cuidado é o seguinte, se ela é uma grande comedora de carboidrato, ela está comendo sempre carboidrato, e ela diminui o carboidrato e passa a ingerir mais gordura, ela pode ter um período que vai variar aí de 3, 5 dias para algumas pessoas, até 3 semanas para outra, até estar adaptada a usar a gordura como fonte de energia. Então muita gente corta o carboidrato, depois de uma semana fala bem assim, cara, cortei o carboidrato, passei a não trabalhar bem, passei a não ter energia para o treino. Sim, é verdade, você não tinha mesmo, seu corpo estava se adaptando, tá? Interessante. Então, você precisa se adaptar à nova dieta. Mas performance cognitiva hoje, a maior parte dos estudos leva na direção de que se você tiver numa dieta baixa em carboidratos, até mesmo uma dieta cetogênica, que é uma dieta muito baixa em carboidratos, você terá uma performance cognitiva melhor. Inclusive, diversas pessoas se sentem extremamente produtivas quando estão próximas do fim do jejum, aquelas que praticam jejum.